Então, ainda falando da cobertura, né? Da proteção, que era a ordenança de Deus para os órfãos, para as viúvas, né? Do qual passamos essa passagem da mulher que deu a moedinha, da viúva que deu a moedinha. Jesus observava, não era a viúva, mas ele observava porque ele estava vendo ali a atitude dos religiosos, deixando ali, né? Porque a viúva era para ser protegida, né? Então ali a viúva estava numa atitude pagando os pecados dela com aquela simples moedinha que ela tinha. Porque ali naquele pacto da lei nós já estamos falando. Então ali se pagava o que? Pecado. Não era a moedinha que botava no cofre, não era para receber bênção, não era para prosperidade. Era para pagar pecado. O pacto da lei era assim. Então Jesus ele iluminou, né? E Tiago trouxe aqui para nós de 1 até o 27. Mas lembre-se que no capítulo 1, no Tiago 1, no início já está falando para quem era para quem estava falando, para aqueles que transgrediram aquela ordenança de Deus, né? De não proteger, de não ajudar as viúvas, de não dar para a viúva, não era para pegar da viúva. Então, no Tiago 1, está dizendo aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus, espalhado entre as nações, saudações, né? Então, ali, Tiago, ele estava falando para as 12 tribos. Ele foi pregar ali para as 12 tribos, né, de Israel. Mas, irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então, considere isto motivos de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, quando Jesus estava ali olhando aquela viúva ali, a viúva estava pagando com as suas moedinhas. Então, a fé dela, que é que aquelas moedinhas ela ia pagar, ela ia ficar, né, ia ficar sem aquela dívida, né? Porque vocês veem lá em passagens da Bíblia, porque ali eles cobravam, né? Eles pegavam cobravam até com os filhos, pegava os filhos, pegava isso, pegava aquilo, porque tinham que pagar os impostos, tinham que pagar. Então, Jesus ali, ele viu mas Jesus tinha a ordenança que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles tinham que proteger, e não era para eles cobrarem nada. Então, versículo 5, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele o que alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Yahweh lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura, é dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Então, ali pulando aqui para o versículo 22, e lembre-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática,
é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Agora está o nosso versículo-chave 26 e 27 de Tiago 1. Então aqui em Malaquias 3, nós vemos aqui que a essência maior aqui, né? Porque Malaquias foi um profeta que foi antes do profeta Messias, né? Jesus de Nazaré. Do Malaquias para Jesus de Nazaré foram 400 anos de silêncio, né? Esse intervalo, porque na Bíblia nós vemos depois de Malaquias já logo vem Mateus, né? Mas o intervalo de Malaquias para Jesus de Nazaré foram assim 400 anos. E não se esqueça que Mateus, Lucas, Marcos e João é a continuação, né, da história. Não é Novo Testamento, como se diz. Então ele diz assim, ó, ouçam, vou enviar o meu mensageiro. Esse mensageiro seria o quê? João Batista. Porque depois vamos ver lá que está escrito lá em Mateus 11:13 que a lei e os profetas foram até João, né? Foi até o profeta João. Então, ouçam, vou enviar o meu mensageiro que irá antes de mim para preparar o quê? O caminho. De repente, o Yahweh, a quem vocês procuram, virá ao seu templo, o mensageiro prometido por Deus, que lhes dará grande alegria. Sim, com certeza ele virá. Então, com certeza ele virá. Então, quando se lê, né, se transporta num futurismo que ele ainda vai vir. Mas a palavra ele virá está na história, né? Está na história. Como lá em João 5,39 ele diz assim, que as escrituras dão testemunho dele. Dá testemunho dele. Que falava que ele ia vir e ele veio. Entende? Então, ali diz assim, de repente o Senhor a quem vocês procuram virá ao seu templo, o mensageiro prometido por Deus que lhe dará grande alegria. Sim, com certeza ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Ele é como o fogo que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas. Então lembre-se que aqui é Malaquias, está falando, é uma profecia, Jesus não tinha vindo. Não futuriza, entendeu? Então estamos lendo. Ele é como o fogo, né? Que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas. 3. Vai sentar-se como purificador de prata, vigiando com atenção até que todo o refúgio tenha sido queimado. Purificará quem? Os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim eles servirão a Yahweh com corações puros. Então as ofertas que o povo de Judá e Jerusalém trazem agradarão a Yahweh novamente, como nos tempos antigos. Vai prestando atenção.